Cara, teve uma vez que eu perdi R$ 9.281 em uma pirâmide financeira. Isso já faz uns bons anos. E hoje eu vou falar sobre isso aqui e eu quero te trazer o aprendizado, porque nessa série aqui a gente fala sobre autoconhecimento, disciplina. Eu falo às vezes um pouco de psicologia financeira também. E eu falo aqui nessa série num tom mais de contando algumas histórias, alguns erros e acerto. E eu quis trazer isso aqui, tá? Quis trazer isso sim. E qual foi o meu grande aprendizado? Apesar de você falar assim, cara, mas isso é uma coisa muito óbvia. Você colocou dinheiro numa pirâmide financeira, isso faz muitos anos, tá? E eu quis acreditar que não era, mas já vamos entrar nessa história. Aí você diz assim, cara, isso é um negócio muito óbvio. Agora, te pergunto, quantas mil pessoas já não caíram em algum golpe assim, ou alguma pirâmide financeira? Quantas mil pessoas? Você lembra da época da Unic? Você conhece, se você não colocou dinheiro ali, você conhece alguém que colocou dinheiro ali, tá? E as pessoas costumam julgar quando são outras, é aquilo que eu falo sempre brincando, né? O cara fala mal do amigo que comprou o iPhone, mas ele não sabe quanto ele gasta toda semana com cerveja, aí dá o valor do iPhone. Ele sabe exatamente quanto faz por litro o carro dele, mas não sabe quanto que está pagando em coisas desnecessárias, streaming, sei lá, são comparativos. A gente costuma julgar as outras pessoas de uma maneira mais lógica, só que quando é a gente com o nosso dinheiro, às vezes a gente faz merda, né? E vamos lá, então, cara, eu tava num período da minha vida onde era mais novo e o grande aprendizado que eu quero te trazer aqui é esse, tá? Eu sempre tive essa ânsia pelo crescimento, essa ânsia por fazer mais. E aí você trabalha, ganha seu salário ali, trabalhava como vendedor em loja. Só que, cara, eu não tinha minha gestão financeira, primeira coisa, então não tinha essa coisa de investir a longo prazo, não pensava, vou fazer um trabalho extra aqui para ganhar um a mais, investir, não. O dinheiro meio que empatava aquilo que eu ganhava e ia, né? E isso que eu nem morava sozinho, imagina. Só que eu sempre tive essa ambição de estar querendo mais. Sempre fui um cara também muito ansioso. E a ansiedade faz com que tu faça besteiras. Tu junta essa ambição, essa vontade de crescer, todo mundo tem um pouco disso, mas eu sempre tive essa coisa, cara. Junta isso com a ansiedade, pô, eu quero fazer, e tu junta isso com um estado de vida onde tu não consegue ter progresso. Eu tô ali, tô ganhando dinheiro, mas eu não consigo fazer sobrar, porque eu não tinha gestão financeira. O que você começa a pensar? Você começa a pensar em, cara, preciso mudar de vida mais rápido. E aí você começa a querer acreditar. Naquela fase eu até tinha estudado um pouco sobre trader ali, criptomoedas, e eu vi que dava para fazer, tipo, às vezes os caras faziam 5%, 7% um dia, nos outros perdiam e tal. E eu achei que aquilo ali realmente os caras faziam um trader ali e operavam, só que era uma pirâmide financeira. Só que aí, vamos lá, será que eu meio que acreditei, meio que querendo acreditar, assim como muitas pessoas. Hoje eu não me sinto mais culpado com isso, hoje eu vejo que foi um aprendizado muito doloroso, né? E para piorar, eu ainda tinha pego o dinheiro emprestado para colocar ali. Depois eu devolvi todo o dinheiro, honrei com a minha palavra. Cada mês que eu trabalhava, uma parte daquele valor ia para devolver o dinheiro que eu coloquei nessa pirâmide financeira. E eu vou te falar assim, ó, cada mês era uma... viu? Só que você acha que eu aprendi ali? Não, demorou ainda mais tempo para eu aprender. Hoje eu consigo ver que toda essa mescla, cara, dessa ansiedade por tu querer um resultado rápido faz com que tu te estrague, certo? Vai lá o cara tomar uns remédios, uns monjaros da vida para emagrecer rápido, beleza, aí fica sem fome, fica todo igual, todo flácido, não tem uma rotina saudável, não come saudável. E aí? Esse caminho do mais rápido, veja bem, a gente precisa buscar ser produtivo, buscar evoluir, só que esse caminho do querer o pulinho do gato, essa mania do brasileiro de querer antes, sabe? Querer o pulinho do gato,
essa mania de não ter paciência, de querer tudo para logo, faz com que você se ferre. Esse aqui foi uma história minha de ter caído, de ter colocado dinheiro na pirâmide financeira. Um exemplo muito bem assim, talvez fora, né, do nosso cotidiano, do dia a dia, só que quando a gente começa a olhar para as outras coisas no nosso dia a dia, a gente também tem esse problema de querer tudo para logo, de querer tudo para antes, e a gente se esquece da força que tem o longo prazo, né? Ah, você não quer 10% ao ano, você quer 10% ao mês. E aí você vai lá, investe tudo, perde, e o cara que está ali todo mês colocando um pouquinho, daqui a tantos anos tem mais do que você. E isso se repete em tudo. Você é assim no seu treino, é assim no seu trabalho. Você quer um trabalho que ganhe mais, mas você não está disposto a começar lá no marco zero, naquela empresa, e galgando e aprendendo e fazendo, tarará. Você não quer passar por esse processo. Então toda essa mescla do cara ter essa ansiedade e não aceitar o tempo de cada coisa e não pensar a longo prazo faz com que tu tome decisões erradas, emotivas, e que depois te atrasam ainda no longo prazo. Elas só não te travam aqui, elas te atrasam no médio e longo prazo, né? Porque daí você tem que depois passar um bom tempo para recuperar aquela cagada que você fez antes, certo? Então esse foi o meu aprendizado aqui dessa história. Espero que esses vídeos aqui estejam despertando a tua consciência. Se sim, deixa o like aqui, deixa o comentário e se inscreve no canal porque terão mais vídeos, tá? Essa série aqui vai ter no mínimo 100 vídeos. A gente já passou dos 50, né? Vai ter no mínimo 100 vídeos aqui essa série chamada Bora pro Front. E até o próximo vídeo.